Um abençoado 2023 para todo mundo, amém? Que seja um ano, eu coloquei no culto lá, né? Que seja um ano de amadurecer, um amadurecimento para o Ministério Fonte de Vida. É o que a gente tem clamado, orado, pedido a Deus, que seja um ano de amadurecimento, amém? Nós vamos hoje, nesse primeiro culto, né, de 2023, compartilhar algo que nós iniciamos em 2022. Nós vamos falar um pouquinho dos pequenos grupos. Nós vamos falar um pouquinho desse ambiente de comunhão, desse ambiente comunitário, desse ambiente de orar um pelo outro, desse ambiente de tomar um café junto e as conversas saírem e se conversarem. Um ambiente muitas vezes que a gente tem buscado até de certa forma informal, né? Como flui uma conversa muito mais próxima, muito mais família, em torno de uma mesa, numa sala, e a gente vê no meio das nossas reuniões, Deus fluindo no nosso meio, uma graça estabelecendo vínculos que não tínhamos, ou pelo menos não tínhamos com algumas pessoas que temos tido. E para a gente falar um pouquinho disso hoje, né? Eu vou convidar algumas pessoas, porque são pessoas que estão vivenciando isso. E eu, além de vocês, eu também gostaria de ouvir e ter, né, esse feedback e ouvir o que está acontecendo, qual é a experiência de cada um, como está sendo, né? A gente não tem como chamar todos, mas com o tempo nós vamos fazer isso mais outras vezes, vamos fazer reuniões de todos os grupos juntos aí, nós vamos fazer algumas programações, né? Mas hoje a gente quer ouvir algumas pessoas, né? E eu vou começar aqui chamando. Nós temos hoje, para quem não sabe, nós temos 7 grupos iniciados, 7 pequenos grupos, tá bom? Nós começamos com 3, não tem número, não tem nome os números, não tem líder os números, os grupos, não tem lugar fixo. Então a minha identificação é por número. Então o PG1, PG2, para mim lá, o pessoal sabe lá por quê? Foi a ordem mais ou menos que eles foram surgindo. Apesar do que os 3 primeiros surgiram juntos, mas como o da pastora Cristina já funcionava antes, então ficou dela 1, aí o PG2, 3, 4, nós temos hoje 7 pequenos grupos iniciados. O 7º não está representado aqui, porque foi bem recente na PV, né, e nós não tivemos, foi uma vez só a reunião, então eu não coloquei, mas da próxima vez nós vamos entrar e ouvir esse pessoal aí, tá? Então agora eu queria que a Marcinha viesse aqui, falar um pouquinho, né, Marcinha, da experiência do pequeno grupo, tá? Eles têm aí em torno de 5 minutinhos, são 6 pessoas, e vai fazer parte da introdução aqui, da minha pregação, que vai ser curtinha hoje, tá? Para a gente não estender, e então eu quero que eles compartilhem algo do coração, da vivência, que não acho que não é nada complicado de contar um pouquinho, né, Marcinho, do que está acontecendo ali. Apesar, gente, que é interessante o seguinte, os pequenos grupos têm incentivado pessoas que nunca falaram a falar, que nunca oraram a orar, que nunca dirigiram, serem facilitadores. Nós temos muitas experiências, então eu acho que isso também é uma experiência, e hoje para esses aqui, eu não sei todos ali, mas eu acho que alguns nunca pegaram no microfone para falar, né? Então eu acho que é uma experiência nova. Tudo isso está incentivando o que a gente está falando do quê? De amadurecer, de crescer, de estar num ambiente familiar, de igreja, e falar, eu não estou aqui só para receber, eu quero abençoar, eu quero também, né, compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida, tá? Então a gente vai ouvir a Marcinha primeiro. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu, assim, particularmente, eu já tenho testemunho do pequeno grupo. Nós começamos ali, na casa da Cris, foi o primeiro momento, e ali nós já compartilhamos coisas que aqui não tem como a gente compartilhar. Não dá para a pastora saber, pastor Rodrigo e tal, e ali a gente se torna uma família. Cada um fala do seu problema, cada um fala das suas dificuldades, não são poucas, são muitas, porque as quartas-feiras para chegar ali não é fácil, todos nós trabalhamos, a não ser o Ivan,
que é de outro ministério, faz parte ali junto com a gente, mas todos estamos ali integrados, reunidos para orar, para ajudar um ao outro. Muitas vezes, né, Elaine, puxamos as orelhas, damos uns chacoalhões ali, mas tem sido uma benção. E quando nós começamos, cada um tinha um propósito, cada um tinha um pedido. Um dos meus pedidos, todos acompanham, eu sou professora, e eu tinha um grande desafio para esse ano. Eu trabalhava numa escola, eu trabalhava em várias escolas. E esse ano Deus me abençoou, me trouxe para perto, e hoje eu fiquei numa escola só. E no próximo ano, né, ficava sempre aquela dificuldade. E aí não sabíamos se íamos para o terceiro ou para o quarto. Eu lembro que o Paulo falou assim: irmã Márcia, Marcinha, tem uma coisa para te dizer. Seja onde for, esse é o seu ministério e você está ali para aquelas crianças. Então, meu coração acalmou e Deus agiu. Temos também ali uma luta. Nós tivemos agora, recentemente, recebemos uma irmã. E essa irmã, hoje se tornou noiva, está quase esposa do nosso irmão Ivan. Isso é fruto de oração. Isso é fruto de vitória. Não minha, não da Elaine, mas do grupo. Desse grupo que acolhe, que apoia. E que, assim, eu gostaria muito que você, esse ano de 2023, tomasse uma posição de falar assim: Senhor, quero estar mais perto de Ti. Senhor, quero fazer parte desse pequeno grupo e ali poder ajudar. Ah, mas eu não sei orar. Ninguém sabe orar. A gente aprende. Deus nos capacita. Eu também não sabia orar. Eu também não pegava o microfone. Mas Deus vai capacitando. E eu quero, assim, convidar você a fazer parte disso, dessa família. É uma unidade. Ali o seu problema não vai ser exposto a ninguém. Você está compartilhando com a sua família, a família da fé. Nós sabemos que muitos não têm família. Então se torne uma família, junto ali do ministério. Pequeno grupo não é para você ir passear, não, é para você se juntar. A brasa vai juntando, a brasa vai fortalecendo e você vai sendo fortalecido. E assim a gente tem vivido. Eu creio que para 2023 não vai ser 7. Deus queira que dobre, que multiplique, que essa semente que começou ali no coração do pastor Rodrigo e veio ao nosso coração, coração da nossa pastora, que se torne no coração de vocês. Aquele que não faz, procura perto da sua casa um ponto, um lugar. Se não tem um ponto, abra esse ponto. Sua casa vai ser morada, sua casa vai ser diferenciada, sua casa vai ser um lugar de oração, um lugar de vitória. Ah, mas minha casa é bagunçada. Não tem problema. Deus não consertou a minha, não consertou a vida de cada um de nós. Deus conserta aquilo que precisa ser moldado, transformado. Deus vai moldando. Amém? Obrigado, Marcinha. Esse aqui, gente, é um grupo, é um pequeno grupo, né? Aí eles têm se reunido na casa do Paulo. Quem mais casa lá? Da Aretusa, da Isabel, tem, né? O pessoal tem rodiziado aí. Queria chamar agora o Luan. O Luan faz parte de um outro grupo que eu estou junto ainda, né, nesse grupo, e a gente está encaminhando aos pouquinhos para emancipar o grupo, né? Porque eu inicio os grupos e eu saio dos grupos e deixo eles sozinhos, entre aspas, né? Eles amadurecem e aí eles vão conduzindo. Então nós estamos nesse processo e o Luan vai representar esse grupo de uma quarta noite para ele também falar um pouquinho da experiência dele. Graça e paz, igreja. Bom, como a gente já foi apresentado, a gente ingressou na igreja no ano passado, mais ou menos na metade do ano passado.
E eu me recordo que em uma das conversas que eu estava tendo com o meu sogro, o pastor Clevers, a gente sentia um pouco de falta assim, de uma comunhão um pouco mais próxima, pelo que a gente via na igreja. Não aqui, mas na igreja em geral. A gente via muito que hoje em dia o evangelho tem sido muito baseado numa experiência individual, muito de experiências sentimentais e emocionais. E a gente sentia um pouco de necessidade de estar num ambiente mais acolhedor, de família realmente. E na busca por um ministério que a gente estava procurando, a gente estava frequentando algumas igrejas, a gente pôde conhecer o pastor Rodrigo, e como uma resposta de oração, a gente viu esse trabalho que estava sendo iniciado e foi de encontro a uma procura que a gente estava tendo de uma comunhão, de uma igreja que prezava por essa mentalidade. E a gente começou a frequentar a casa do pastor Rodrigo, que é esse grupo recente, e tem sido uma grande bênção para a gente, porque não é uma reunião somente apenas para falar ali de Deus e uma coisa sistemática, mas é uma coisa, como o pastor fala, informal. Muitas vezes a gente chega, começa a conversar, começa a compartilhar do nosso dia a dia, certas dificuldades, algumas bênçãos, coisas simples do dia a dia, mas que isso ajuda a nossa vida em comunhão e a nossa vida também com Deus. E a gente tem sido muito abençoado por esse trabalho. O grande foco dele, por não ser um estudo e sim um devocional de que todos podem participar, isso é um grande diferencial, porque às vezes algumas pessoas podem pensar, mas eu não tenho capacidade para fazer isso, ou então não tenho experiência, mas é justamente a igreja de Cristo não ter essas nuances, mas todo mundo poder compartilhar e poder falar das suas experiências, todo mundo poder contribuir para o evangelho e edificar outras vidas. Acredito que seja isso. Eu convido aqueles que ainda não participam de algum pequeno grupo, eu convido para que procurem o pastor Rodrigo, procurem os grupos que já estão estabelecidos, porque faz uma grande diferença você ouvir um testemunho, uma bênção, porque isso encoraja a sua fé, a nossa fé, e a gente cresce, amadurece em Cristo e podemos nos tornar uma igreja mais próxima daquilo que Deus espera de nós. Amém, pastor. Obrigado, Luan. Você vê que cada um vai ter uma experiência, uma forma de ver, de se identificar ali. Então, muito legal. Queria chamar a Samira também. A Samira também faz parte do grupo, está fazendo parte ali no grupo que minha mãe também faz parte, né? E ela vai falar um pouquinho, toda apreensiva também, meu Deus, né? Paz do Senhor, igreja. Assim, eu vou falar um pouco mais individual da minha parte, do como foi essa experiência com pequenos grupos. Como alguns me conhecem, eu sou um pouco mais reservada, não gosto muito de estar me aproximando, assim, na casa das pessoas. Só que foi uma experiência diferente, porque eu comecei aí, né, pastora, na terceira vez ou segunda, eu já administrei esse devocional, não sabia nada, mas como o pastor, ele coloca o devocional completo, a gente vai falando o que ele manda, e aí todo mundo vai discutindo aquele assunto. Assim, é uma experiência incrível. Deus toca nosso coração de uma forma inexplicável. E não só isso, quando está vindo na igreja, está participando dessas comunidades, dessas coisas, assim, o amor de Deus que Ele nos torna, nossa capacidade, muda a gente completamente. Eu tenho passado por tanta dificuldade no meu dia a dia, como alguns sabem, né, na minha vida pessoal. Só que assim, com o amor de Deus, com essa palavra, com o devocional, e tá indo nesse pequeno grupo porque eu não frequentava,
Eu era muito sozinha, então tudo eu pensava, eu agia de conforme com a minha vontade. E não é mais assim. É conforme a Bíblia. Eu tenho estudado mais a Bíblia, eu tenho me aprofundado. Até estou mais um pouco à frente, estou quase terminando ela todinha. Então, assim, essa igreja em si, esse pequeno grupo tem me transformado para melhor. Apesar das minhas dificuldades lá fora, eu sou outra pessoa. Eu vejo as minhas dificuldades lá fora, assim, totalmente diferente. Eu consigo lidar com elas melhor. Porque, assim, eu fico mais tranquila. Eu entreguei tudo na mão de Deus, lendo toda a palavra dEle, descobrindo quem realmente Deus é, o que Ele faz na nossa vida, e o que Ele faz na vida dos nossos pastores, para estar nos incentivando. Gente, é maravilhoso. É assim, é incrível, não tem nem explicação. Só vocês participando e estar se aprofundando na palavra e nessa comunhão que vocês vão entender. Ele faz assim, ele muda completamente. Obrigada. Obrigado, Samira. E a Samira também, ela tem estado algumas vezes, eu acredito que vai continuar, na EBD, na Escola Bíblica, né, de manhã. Então ela já esteve algumas vezes, né? E a gente tem incentivado ela a fazer parte também, que é um outro tipo de estudo ali, mas ela tem estado também, tem buscado esse amadurecimento aí, que bom. Agora eu queria chamar a Cleir. Cadê o Benjinho? Ergue um pouquinho aqui, Benjinho. O retorno. Deixa eu ver, gente. Não, eu pensei em uma coisa aqui, Cleir, fica à vontade. Paz do Senhor, irmãos. O pequeno grupo. Na nossa residência, lá no Jardim Del Rey, funciona o pequeno grupo número 3. E quando não é em casa, é na casa da Nádia, né? E recentemente, antes do recesso, né, do pequeno grupo, um irmão que participa com a gente, que é de um outro ministério, também abriu, né, deu oportunidade da gente estar realizando o pequeno grupo na casa dele. E eu quero falar para aquelas pessoas que têm dificuldade em fazer amizade na igreja. Eu sei que tem muitas pessoas que vêm na hora do culto, participa do culto, acaba o culto e vai embora para sua casa. Você não cria vínculo com ninguém dessa forma. Então, assim, o que eu vejo é que o pequeno grupo, ele possibilita, dá essa oportunidade para que a gente possa conhecer um ao outro. E isso é muito gratificante. Hoje eu olho para a Diane de uma outra forma. Que quantas vezes eu não encontrei com ela aqui, para mim, irmãos, era indiferente. Eu não sabia que era a Diane. Não sabia quais as dificuldades que a Nádia enfrentava. O irmão Nivaldo. O Pedrão, que participa com a gente, o irmão Sandro, a sua esposa. A gente compartilha os problemas de cada um e a gente tem aquela listinha de oração. E quantas vezes a gente já não teve motivos para agradecimento? Fruto das orações dos dias da semana que nós estávamos fazendo. Então, assim, o meu convite para você é que tome a iniciativa de começar a participar. Eu sei que não é fácil, é difícil, o inimigo não quer. Né? Mas assim, faça um propósito esse ano, comece a participar, você vai ver que vai mudar a qualidade, a amizade, o entrosamento de você como pessoa com os demais irmãos. É diferente, gente, então participe que Deus vai abençoar ricamente a sua vida. Obrigado, Cleir. Isso que a Cleir está falando, gente, é a nossa esperança. Isso vai refletir aqui. Isso traz um reflexo comunitário no nosso culto a Deus. A gente cultua a Deus não como um indivíduo, um átomo desligado. Não, nós somos um corpo. Mesmo numa comunidade, numa adoração comunitária, esse senso de família, esse senso de pertencimento à família de Deus, modifica a nossa forma de orar, a nossa forma de buscar a Deus, de interagir. E o pequeno grupo, né, nós não ensaiamos nada, tá? Não tem nada, nós pedimos, olha, fala o que está no coração, a experiência de vocês. Eu só chamei um de cada grupo ali e pedi para eles falarem. Então, é exatamente essa proposta que a gente quer, né? Que os pequenos grupos proporcionem a gente viver o que está lá em Atos.
aquele partilhar do pão, da oração, da comunhão, né? E a gente conseguir ter o quê? Esse vínculo de irmãos que a gente não consegue no culto de domingo. A gente precisa extrapolar isso para as nossas casas, para a nossa vida, no nosso dia a dia. E esses pequenos grupos, eles têm então essa finalidade, tá bom? O Misa também, vem para cá, Misa. Logo após o Misa, a última pessoa é a Kelly. Kelly, depois que o Misa falar, você já pode, não preciso nem te chamar. Vai falar antes? Eu vou estar com o Misa aqui no início, para contar algo. O Misa me procurou, agora antes do culto, e disse: pastor, eu não sei se eu estava muito ansioso com esse negócio de falar, pegar o microfone, mas durante esta noite eu tive um sonho. E isso está me incomodando porque pode ser um sonho de algo espiritual, algo que Deus quer falar com a igreja. E eu disse para ele: com certeza. Ele sonhou que ele subiu no púlpito, pegou o microfone e começou a testemunhar a respeito do pequeno grupo. Mas as pessoas não prestavam atenção. As pessoas estavam alheias e não se interessavam por aquilo que ele estava falando. E aí foi preciso eu chegar no púlpito, pegar a mão dele, e eu segurei a mão dele enquanto ele testemunhava. E ainda assim a igreja estava inerte. E nós descemos, né, Misa? E fomos falando para a igreja pertinho dos irmãos. E eu disse para o Misa: Misa, Deus quer falar com a sua igreja. Não é à toa, né? Uma palavra profética. Vamos nos envolver. Vamos fazer parte. Nós iniciamos este ano. E tenhamos este novo propósito. Vamos abrir as nossas casas. Gente, a maior dificuldade hoje do cristão é abrir a sua casa. Faça lá no quintal, faça lá na frente, né? Se você não tem um espaço, se você não tem cadeira, nós levamos cadeiras, né? Tem grupos aí que estão com cadeiras nossas. Então, não tem como dizer não a um trabalho que nós temos um chamado, né? Isto vai fortalecer e trazer aquilo que o pastor vai falar sobre o amadurecimento. Amém? Amém. Misa, foi um sonho profético. Amém? Conta a tua experiência agora. Graça e paz, né, para todos. Eu posso dizer que eu sou o mais novo dos nossos pequenos grupos. Falo pequeno, mas que tem sido de grande valia. Sim, Deus tem feito coisas inacreditáveis. Eu queria dizer que antes desse projeto nascer no coração da pastora Cristina e do pastor Rodrigo, esse coração já nasceu no coração de Deus, já estava no coração do Pai. E assim, por tudo que Deus tem feito na minha vida e na vida daqueles que se envolveram, o meu coração arde. Realmente tem pegado fogo no meu coração, assim, em relação a toda a igreja, porque nós fazemos parte de uma família. E como membro dessa família, meu coração arde que todos sintam o que a gente está sentindo nesses pequenos grupos. Deus tem sido maravilhoso, Ele tem feito coisas extraordinárias. Eu queria falar apenas 3 testemunhos que aconteceu num pequeno prazo, num curto espaço de tempo. Deus já fez coisas maravilhosas. Tem feito muita coisa, mas um tempo não dá, senão eu ficaria muito tempo aqui falando do que Deus tem feito nas nossas reuniões. O primeiro que Deus fez foi na vida da minha esposa. Minha esposa, ela estava com problema de rinite, e já fazia um bom tempo já, e essa rinite não sarava. E para quem não conhece os pequenos grupos, a gente tem fases lá, e no final da reunião, a gente coloca nomes para oração. E eu vejo assim que Deus está fazendo as coisas muito rápida. Isso que tem me impressionado.
falo, nossa, a gente está orando hoje, daqui 2, 3 dias, 5 dias, uma semana no máximo, Deus já está respondendo às nossas orações. E a gente colocou o nome dela, né? A gente oramos, acho que questão assim de uma semana, 10 dias, a Renite sumiu. Ela foi totalmente curada. Eu falei, nossa, como assim, né? Tão rápido assim, né? O segundo testemunho aconteceu comigo. Eu tenho uma causa na justiça em relação à aposentadoria. E essa aposentadoria, ela tem, para quem conhece o processo, ela tem fases na justiça. Essa aposentadoria estava parada há muito tempo. Conversava com o meu advogado, ele falava, olha, está do mesmo jeito, não saiu da posição que está. E eu confesso que eu fiquei assim meio com vergonha de colocar, colocar aposentadoria aqui. Mas falei, não, vamos colocar. Coloquei a aposentadoria diante de Deus, nós oramos. Estava passando em frente o escritório do advogado, entrei lá para tratar outro assunto, ele veio com o sorrisão todo aberto. Falou, olha, não sei o que aconteceu aí, mas o juiz catou o seu processo e está na mesa dele. Daqui uns 2, 3 meses a sua causa, acho que vai dar tudo certo. Quer dizer, não precisa nem eu falar o jeito que eu saí de lá, né? Então ali eu vi o agir de Deus novamente. E o terceiro, para mim não se estender muito, aconteceu com uma pessoa que foi uma única vez nesse grupo. Essa pessoa, ela tinha uma empresa, e a empresa dela não estava muito bem. Ele falou, olha, eu quero colocar a minha empresa aí na oração. Tudo bem, a gente oramos também, entramos em oração em relação à empresa dele. E questão assim de uns 15 dias eu encontrei com ele. E essa pessoa, ele se chama Rodrigo, é uma pessoa bem próxima da gente. E eu falei, e aí, como é que tá os negócios aí? Ele falou, rapaz, eu tive que contratar mais uma pessoa e eu não estou vencendo. Tipo assim, não ora mais não, porque está abarrotado de serviço. Então, gente, era isso que eu queria dizer, né? Assim, a mesma dificuldade que eu senti de estar participando desse grupo, é uma coisa muito interessante, é um ambiente realmente assim de fé, de presença de Deus tão forte, que a mesma dificuldade que eu tive em chegar, é a mesma dificuldade que eu tenho de vir embora desses pequenos grupos. Sinceramente, quando a gente a gente não quer vir mais embora, é muito bom demais. Tá bom? E é isso que eu tinha que compartilhar com a igreja. A paz do Senhor, irmãos, amém? Eu também estou muito feliz, eu louvo ao Senhor. Eu sou um pouco assim, alegre, mas esse pequeno grupo tem me ajudado bastante, a mim e a minha família. Para quem não me conhece, sou a Kelly, eu sou sogra do Luan, né? O Luan é meu genro, e eu faço parte do grupo à tarde, de quinta-feira à tarde, do pequeno grupo de quinta-feira à tarde. É feito na casa da irmã Mara ou na casa da irmã Luciana. E eu quero dizer para vocês, né, como já foi falado aqui nessa noite, de tudo que foi falado, né, Deus, Ele é tremendo. E eu louvo ao Senhor que através desse grupo, desse pequeno grupo que eu faço parte, e faço também lá da casa do pastor Rodrigo, tá bom, gente? Faço parte dos dois grupos. Eu sou fominha, né, pastor? Tudo isso que foi falado, é a comunhão, é o conhecimento, é aprender a palavra de Deus, é estar juntos, compartilhando, cada um a sua dificuldade, a sua situação, e ali estarmos orando uns pelos outros, e isso é muito bom. E para mim, e para minha família foi também importante, porque nós somos aqui, somos novos, chegamos, como diz o meu genro, na metade do ano passado, e precisávamos disso, dessa comunhão, de conhecer as pessoas. Eu não tenho vergonha de chegar e conversar, mas o meu esposo, ele já tem, e teve até um tempo que eu fiquei ali na porta, que eu falei assim, eu quero conhecer as pessoas, e é isso, o pequeno grupo nos ensina. E quero dizer para o irmão que veio falar aqui do sonho, meu esposo estava assim comentando comigo, e é isso que Deus quer mesmo. Deus quer falar com a sua igreja de perto, bem pertinho.
E é isso, através do grupo, através da comunhão, né? Então Deus quer falar conosco, e através desse pequeno grupo, Deus quer falar conosco, Deus quer falar com a sua igreja, né? Para que nós possamos aprender de perto. O Senhor quer nos ensinar de perto, né? Não somos aqui os inteligentes, que não é só porque tem um título de pastor, não. Aqui nós estamos aprendendo uns com os outros. E olha, vou dizer para vocês, quando eu comecei ali na quarta, na casa do pastor Rodrigo, eu falo para vocês, eu tenho aprendido muito da palavra do Senhor, eu tenho aprendido muito lá na casa da Mara, da casa da irmã Luciana, né, junto com os outros irmãos que fazem parte, e é importante isso, igreja, faça parte de um grupo, vai, procura o pastor, a pastora, e vai ali, nós vamos, ali é uma comunhão tão gostosa, que a gente chega, a gente não vai ali só para comer, porque tem comida, né? Tem um cafezinho, mas ao chegar a gente compartilha aquele café, já conversando da palavra de Deus, já, né? E eu também tenho um testemunho para falar, que através desse pequeno grupo que eu participei, eu pedi oração, nesses 2 grupos eu pedi oração, porque nós viemos para cá de São Paulo, e eu tenho um apartamento lá em São Paulo, lá em Osasco, e eu precisava alugar esse apartamento. E esse apartamento era assim, eu pago ainda a prestação desse apartamento, porque nós compramos na planta. E aqui eu pago aluguel. Então, se ele está sem alugar lá, eu tenho que pagar lá a prestação, condomínio, e pagar aqui. Então, ficou bem apertado. Eu falei, Senhor. E ali eu compartilhei com os irmãos, né, da situação. E ali foi um momento de oração. Nós orávamos todas as quartas, todas as quinta-feiras. E eu louvo a Deus porque por pouco tempo nós conseguimos alugar o nosso apartamento, né? E o Senhor deu a vitória, graças a Deus. Então é isso, pequeno grupo, é a comunhão, é orar. Às vezes a gente não tem tempo na igreja, né? Mas quando nós estamos lá, é tão importante, é tão gostoso, é tão assim gratificante. Então eu convido você, faça parte desse grupo, faça parte. Não faça parte porque, vou fazer por fazer, é porque o pastor pediu. Não, vai porque Deus vai falar com você naquele lugar. Abra a sua casa, que seja uma casa, né, de oração, um ponto de oração, de pregação da palavra do Senhor, porque o Senhor tem muito para nos ensinar, amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Amém, Kelly, obrigado. Muito bom, gente. É o que a Kelly está falando, e todos, né? Não vá por obrigação. Nós não vamos obrigar ninguém, né, a participar. Nós vamos incentivar, né? Porque ser igreja é conviver. Ser igreja não é só assistir culto, né? Ser igreja é conviver, é estar uns com os outros, participar. E a questão é que não é sempre tudo maravilhas. Não, tem o sacrifício, gente, né? Acho que a Claire tocou um pouquinho. Ela está no dia a dia, corrido, o dia todo, trabalho, está cansado, todo mundo está, né? Vocês trabalham essa rotina, né? Até lá das 8 horas de trabalho, chega em casa, todo mundo está cansado. A questão é, o que é mais importante? Eu viver e ser igreja, e eu me sacrificar para cultuar a Deus e ter esse momento, ou aquele dia eu descansar? São questões de prioridades, né? Tem sempre o sacrifício. Você vai receber o grupo na sua casa. Alguns não querem receber em casa. Por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho, lógico que dá trabalho. Receba em casa porque dá trabalho, não é porque não dá trabalho. Receba porque dá, porque você vai estar dando o seu serviço, o seu trabalho, o trabalho de arrumar a casa, de arrumar as cadeiras, de arrumar a mesa para os seus irmãos, de servir a comunidade. E isso é o bom, porque vai dar trabalho para você. Então nós temos que entender que o culto é uma atividade de serviço, é uma atividade que tira a gente do nosso egoísmo, que tira a gente da nossa zona de conforto. Servir a Deus é sacrificial, é um culto racional, é um culto de sacrifício a Deus.
Isso é servir a Deus. Não tem como servir a Deus e não fazer nada para Deus e nada do nosso conforto ser mexido. Não existe isso, né? Homens, irmãos nós temos estudado aqui nas terças-feiras, morreram pelo Evangelho, deram as suas vidas pelo Cristo. Nós não estamos fazendo isso. Nós não precisamos fazer isso, ser mártir e morrer pelo testemunho de Cristo. Nós temos coisas muito mais simples que nós podemos servir a Cristo, abrindo a nossa casa, arrumando a mesa, limpando a casa para receber os irmãos. Coisas que são sacrifício, que para o nosso estilo de vida, mexe com a nossa rotina, mas faz parte de cultuar a Deus, de servir a comunidade. Então, com esses testemunhos, né, nós estamos aqui incentivando o que? A igreja? A amadurecer, a crescer na fé, a viver com Deus, não uma vida só de... Tem um texto, né, eu não lembro, o texto de Provérbios, que fala, tinha a sanguessuga e a dadá. Quem lembra do Provérbios, né? Que é os parentes, a sanguessuga e a dadá, né? Tem crente que é igual sanguessuga e dadá, só vem o quê? Pedir, receber e sanguessuga, né? E na verdade o reino de Deus não pode ter sanguessuga e gente que só vem pedir. É uma troca. Quando eu preciso, você me ajuda. Quando você precisa, eu te ajudo. É uma troca, é uma família. Porque senão você vai sempre desgastar alguém. Você vai sempre ser aquela pessoa que é uma sanguessuga e você não faz parte da família. Você está sugando as energias da comunidade somente, sem nenhum tipo de colaboração. Não, você é um órgão do corpo de Cristo. Você precisa funcionar. E é isso que a gente tem incentivado. O pequeno grupo nos ajuda e proporciona um ambiente da gente viver isso, tá bom? Bom, a pregação está quase feita. Eu quero arrematar aqui, lendo um texto, fazendo umas observações. Abra comigo em Efésios capítulo 4. E olha, fiquei feliz aí, o pessoal está falando bem aí, hein? Melhorando, ó, vamos melhorar. Eu quero incentivar vocês, ó. Outra coisa que eu quero incentivar: quem tem desejo de pregar o Evangelho, vai estudar teologia. Pregar o Evangelho não. Pregar o Evangelho todo cristão tem que pregar. Pregar a palavra na igreja, abrir um ponto de pregação, abrir uma congregação lá no futuro, entender se tem um chamado pastoral, vai estudar teologia. Pastor, eu quero, tá? Eu te indico um curso de teologia, eu acompanho, eu te ajudo. Por quê? Porque faça então o teu crescimento. Se você quer se envolver nisso, vai estudar, vai crescer nessa área, para a gente falar de forma adequada a palavra de Deus e tudo, né? É diferente eu testemunhar, e é diferente eu expor um texto bíblico de forma coerente, com o texto, com a mensagem, de forma bem acentuada, colocada teologicamente. Então, se você tem esse chamado, vai estudar. Você sente, vem me procurar. Como eu começo, pastor? Por onde eu começo? Eu vou te indicar um curso básico de teologia. Não, pastor, eu quero fazer uma faculdade teológica. Eu vou te indicar uma faculdade teológica. O que você precisar de ajuda nesse sentido, eu quero te ajudar a crescer ministerialmente, tá bom? Primeira coisa, participe das terças-feiras ou da EBD. Quem que está na EBD desse pessoal aí que veio? Ó, Marcinha tem ido, a Samira tem ido, o Luan, a Vitória, o Cleverson, a Kelly, o Carlos, quem mais tem ido? Que está aqui? A Naine, que não está aqui, tem ido, a Cris tem participado, eu não lembro mais, tem bastante gente. Tem um pessoal de Rio Preto que tem participado, a Sueli, né, de Rio Preto. Então, o Daniel às vezes, o Gui tem participado. Lembra mais de alguém, Gui? Acho que é mais ou menos, o Carlos está ali, já falei. Né? Obviamente minha casa, meus filhos, né? Então assim, incentiva. Eu não tenho como estudar na terça-feira, vem para o domingo de manhã. É híbrido, a gente reúne presencial uma vez por mês, 3 vezes online. Uma vez por mês presencial, 3 vezes online. Mas a gente não deixa de estudar a palavra, e tem sido bênção, né, esses estudos. Efésios capítulo 4 diz assim no versículo 11, está falando de Jesus, que Jesus mesmo concedeu, Ele deu para a igreja, né? Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros para pastores e mestres. Eu não vou me deter aqui a diferença de cada um deles.
Eu quero que vocês entendam o seguinte: Deus deu 5 grupos de pessoas característicos, de funções para a igreja, que eu poderia aqui dizer que são tipos de pais da igreja, do jeito que Paulo era pai na fé de Timóteo. Paulo, olha, meu filho na fé, meu filho. Paulo era apóstolo, ele era um pastorzão da igreja e ele tinha filhos na fé. Deus coloca pessoas com experiência na fé, que são esses homens com chamados específicos, dentre eles estão os pastores, para a igreja. Deus está dando essas pessoas, Deus está dando essas pessoas como um presente para a igreja. Olha, eu estou dando de presente para a igreja apóstolos, eu estou dando de presente para a igreja profetas, evangelistas, pastores, mestres. A pergunta é, para que Deus dá eles? Eu vou resumir aqui, por que Deus deu pastores para a fonte de vida? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer e você precisa fazer. Será que Deus deu pastor para a gente, para entreter a gente? Pode até acontecer, mas não é a prioridade. Será que a prioridade que Deus deu ao pastor é para falar tudo que a igreja gosta de ouvir? Também não, pode até acontecer, mas não é a prioridade. Será que Deus deu pastor, para conduzir a sua vida e fazer tudo, e orar no seu lugar, estudar no seu lugar, ter uma vida de Deus no seu lugar? Também não pode ser assim, não é a prioridade. Para que Deus dá pastores, mestres, outros ministérios? Qual é o objetivo nosso, dos pastores que estão aqui? E por que vocês estão aqui na igreja? Porque eu fui salvo pelo Cristo, e agora eu faço parte da igreja. Tá bom, mas está suficiente? Não. Paulo fala, não continue tomando leitinho o resto da vida. Eu quero dar comida com substância para vocês. Eu quero dar uma comida que vocês consigam suportar, digerir, pensar como pessoas maduras na fé. Cresçam, amadureçam. Uma pessoa que vem somente na igreja assistir um culto não vai amadurecer nunca, meu irmão. Nunca você vai amadurecer. Você vai ser um eterno bebê de 20 anos de igreja. Nós temos um monte de bebê na igreja, de 30 anos na igreja, pessoas que não crescem, que não amadurecem, que não sabem o papel delas no reino de Deus depois de 30 anos. Nós precisamos repensar essa vida de ser igreja e o cristianismo. E Deus dá pastores para a igreja e líderes para fazer o que está escrito na Bíblia. E é para isso que eu fui dado, pastora Cristina, os outros pastores, é para isso aqui, com vistas, versículo 12, com vistas, quer dizer, com a finalidade, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. A primeira coisa, nós precisamos, pastores, aperfeiçoar vocês. Aperfeiçoar vocês no quê? No conhecimento do Evangelho, no conhecimento de Cristo, aperfeiçoar vocês na missão de vocês, no cristianismo, no discipulado, no ser seguidor de Cristo. Nós precisamos aperfeiçoar vocês. Esse é o papel dos pastores, não é manter você o resto da vida, uma criancinha e um bebê, dependendo da gente até para orar. Por isso que nos pequenos grupos você cresce, porque você ora pelos outros. As pessoas oram por você. Você se incumbe de falar, não, eu vou orar pelo meu irmão. Você não pensa somente nos seus problemas. Você ora pelo problema do outro. Ali você vê que tem gente que tem mais problema do que você. Nós crescemos olhando e convivendo e falando, eu não sou o centro das atenções. Tem gente que está sofrendo mais do que eu. Eu quero orar pelo outro. Eu quero ser aperfeiçoado na vida cristã, na oração, de olhar as necessidades do meu irmão.
mas eu também preciso de oração. E é um ambiente de troca, é um ambiente de mutualidade, daquela palavra que eu falei para você que existe muitas vezes na Bíblia, alelon, que é uns aos outros o tempo inteiro, uns aos outros, vistas no aperfeiçoamento dos santos. Para que você precisa ser aperfeiçoado? Para o desempenho do seu serviço. Você não pode ficar na igreja para ficar parado, você tem um serviço. Você se converteu, você tem trabalho. Você faz parte do corpo de Cristo, você tem serviço. Você tem missão, você tem tarefa, você tem trabalho. E não é assistir culto. Participar do culto é um deles, que é o básico. A gente está aqui servindo a Deus comunitariamente, adorando o nosso Deus. E durante o seu dia? E na segunda-feira, e na terça, e na quarta, e na quinta, você não deixa de ser cristão. Você tem um serviço a fazer para Deus diário e constante. O pastor tem que te aperfeiçoar para que você possa desempenhar o seu ministério, o seu trabalho, o seu serviço na obra de Deus. Para quê? Olha, gente, está tão claro, né? Para que o corpo de Cristo seja construído, edificado. Como que a igreja é construída? Como que a igreja, o corpo de Cristo está sendo? Como ele está sendo edificado? Com santos aperfeiçoados fazendo o seu ministério. Quando todo mundo aqui começa a fazer o que tem que fazer, o corpo de Cristo começa a crescer. O corpo de Cristo começa a ser edificado para a glória do nosso Deus. Cada um assumindo aquilo que tem como missão. E na igreja, no corpo de Cristo, no dia a dia, aqui na comunidade local, no prédio, nas ações, no dia a dia, tem tanta coisa para você ajudar, tanta coisa para você se envolver e falar, tá, aqui eu estou à disposição para isso, eu posso trabalhar nisso, eu quero me doar nisso, isso aqui eu consigo dar o meu tempo, isso aqui eu consigo dar o meu dinheiro, isso aqui eu consigo dar a minha profissão, o meu talento, eu consigo abençoar a igreja nisso, eu consigo servir a comunidade dessa forma. Meu irmão, os pastores estão aqui para aperfeiçoar você, para você desempenhar o serviço e edificar a igreja. Não é para te servir só, é para ajudar você a servir, é para construir a consciência que você é servo, que você tem missão, que você tem trabalho. Não venha na igreja somente para receber, venha dar de si mesmo, venha doar, venha ajudar na recepção dos visitantes, venha ajudar nas classinhas, venha ajudar com os jovens, no ministério de mulheres, nos pequenos grupos, ceda a sua casa, fale do evangelho, discipule pessoas, ligue para quem está faltando, meu irmão, se envolva, faça o seu papel, faça a igreja ser um organismo vivo, que funciona 24 horas por dia, orando, pregando, com bom testemunho cristão. Vou dar uma puxadinha na orelha de todo mundo, pode ser? Né? O que você andou fazendo na virada de ano e na virada do Natal? Você deixou de ser crente? Deixou de ser pessoa de Deus? Não pode. Nós somos íntegros, inteiros para Deus. A minha passagem de ano, festejando, Jesus tinha que se sentir bem no meio onde a gente está, porque se Ele tivesse com a gente, você faria o que você está fazendo? Se Ele tivesse, não, Ele está, não está fisicamente como estava lá com os discípulos, mas Ele está. Nós não podemos viver uma vida dúbia, uma vida de dizer que somos de Deus e fazemos coisas completamente não de Deus. Não faz sentido. Nós estamos enganando quem? Peça ajuda, queira ser discipulado. Queira ser discipulado. Fala, eu preciso ser discipulado, eu preciso ser acompanhado, eu tenho um pecado que eu não consigo largar, eu tenho um mau testemunho que eu não consigo, eu preciso de ajuda.
Meu irmão, você precisa de ajuda, é simples assim. Não adianta esconder. Esconder é pior, viu? Tem que vir conversar com os líderes, os pastores. Nesse ano, na primeira reunião que a gente vai ter, nós vamos conversar sobre diáconos na igreja, sobre montar um presbitério. Nós vamos ter outras pessoas que a igreja vai reconhecer, que pode buscar conselhos, que a igreja respeita como liderança também na igreja, além dos pastores. Tudo isso é um ano de amadurecimento, e nós queremos, se envolva nas reuniões, se envolva nessas reuniões que nós vamos fazer na igreja, de decisões de mudanças, e destinar coisas na igreja importantíssimas. Faça parte, não reclame depois. Ah, mudou. Não, mas você foi chamado para a reunião, todo mundo entendeu, está aí, está mudado. Então você quer participar? Você quer ter voz? Quer ser ter ouvido? Você quer perguntar, eu não entendi isso? É na reunião. Depois que está decidido e assinado a ata, está feito, a igreja vai caminhar daquele jeito. Então eu estou chamando você o que? A se envolver. Caminhe com a gente. Vamos construir os pequenos grupos juntos. Vamos reconhecer as nossas lideranças. Vamos abençoar gente que quer fazer teologia. Vamos ver se a igreja tem como pagar um curso teológico. Se não tem, metade, pouco, eu não sei. Vamos, quem que está aí que a igreja sabe? Não, aquela pessoa, pastor, tem um chamado, a gente podia investir nela na parte teológica. Meu irmão, vamos construir o corpo de Cristo a partir de quem nós somos juntos. Eu sei que hoje, né, tem muita gente faltando, né, que a gente queria ter essa conversa, mas essa vai ser a primeira de muitas. Nós precisamos falar disso. Pastor, por que eu sou pastor então? Para aperfeiçoar você, para você desempenhar o seu serviço e você edificar a igreja. Até quando? Continua lendo aí, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Falta muito. Falta uma caminhada boa. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Meu irmão, até ele voltar então, você pode ter certeza, né? Ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós temos como igreja chegar, sabe qual é a maturidade que ele quer? A maturidade de Jesus. A maturidade de Jesus de andar com Deus, a maturidade de Jesus de amar o pecador, a maturidade de Jesus de lidar com o próximo, de perdoar as pessoas, a maturidade de Jesus de condenar o pecado e mudar a vida do pecador, de falar sobre o reino de Deus, a maturidade de Jesus de se sacrificar, de morrer no lugar de pessoas pecadoras, a maturidade de Jesus de abrir o caminho do que é viver no reino de Deus. Essa é a maturidade que Ele quer que nós vivamos como igreja. Estamos longe, mas não interessa que estamos longe, vamos começar, vamos continuar. Até onde a gente está? Não sei, mas vamos continuar crescendo e amadurecendo. 14, para quê ainda? São vários para quê, finalidade de, né? Com a finalidade de, para que não mais sejamos como criança, chega de ser criancinha na fé, arrastado pelas ondas e levado de um lado para o outro, por qualquer pregação que está na internet. Não está na Bíblia não, mas é mais ou menos isso que está escrito. Se Paulo escrevesse, ele ia botar assim, hoje. Qualquer vento de doutrina, vem uma modinha para a igreja, os crentes querem ir atrás da modinha. Vem uma modinha de alguém falando uma coisa, o povo vai lá e quer ouvir a modinha. Meu irmão, não tem modinha, tem Bíblia, está aqui na sua frente, conheça a tua Bíblia. Tem a eternidade, tem o Cristo que se encarnou, que vai voltar, não é modinha. Está aqui, na nossa frente. Eu vi uma coisa muito bonita de um cara que colocou, né? Que nem todo mundo gosta dele na cidade, mas que ele escreveu, eu concordei com ele, né? Ele falou assim: profecia de Deus para 2023. Colocou no Face. Aí ele pôs um monte de risquinho, não tinha nada, né?
Risquinho, 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 risquinho. Lá no final, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. A maior profecia de Deus está escrita. Se cumpriu na pessoa de Cristo. E é para você viver isso o resto da sua vida. Deixando de ser criança, imaturos na fé, arrastado por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia de pessoas que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustadinho, gente, ó, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Você percebe que é todo mundo trabalhando, não tem ninguém ali fora do trabalho. Se não está trabalhando, não é corpo de Cristo. Você está fora de atividade do corpo, você não é um órgão, você está fora. É todo mundo juntinho, coordenadamente, sendo igreja. Não é vindo para a igreja, é sendo igreja. Sendo corpo de Cristo, sendo povo de Deus. Nos reunindo como igreja, edificando então aquilo que nós temos que edificar. Para que, de novo, né? Cada parte efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. E aqui nós temos algo central para eu encerrar. Não pode faltar amor no nosso meio, meu irmão. E amor aqui, eu vou falar muito bem isso aqui para a gente não entender de uma forma errada. Para eu encerrar aqui, presta atenção. Quando a Bíblia está falando em amor, não é o conceito que está na tua cabeça. Você pode ter certeza. Amor aqui que eles dizem, quando a gente fala, a Bíblia fala, ame um ao outro, ame o seu inimigo. Você fala, meu Deus, não tem como. Não, no conceito que você entendeu o amor é impossível. Porque o amor ali não é sentimento, tenha um afeto pelo seu inimigo. Tenha um sentimento agradável, goste do seu inimigo. Não, não é nada disso. Você não precisa gostar do inimigo, nem ter afeto, você tem que amar. Olha como é difícil a gente entender. É óbvio que no amor de um homem e uma mulher tem afeto, não tem como amar. O amor ele é classificado por esferas, não tem como amar num casamento sem ter afeto. Mas tem como, no corpo de Cristo e no convívio da igreja, amar sem ter afeto. Porque o amor é se sacrificar pelo outro. Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho. É uma ação de bondade pelo outro, merecendo ele ou não. Mas o outro não merece que eu faça o bem para ele. Faça o bem sem merecer, isso é amar. Ajude sem merecer. Ele me fez mal, faça o bem. Isso é o amor cristão. É uma ação de bondade para o outro, de beneficiar o crescimento do outro, de fazer com que o outro cresça, de fazer com que o outro se beneficie, mesmo se sacrificando e mesmo assumindo agressões de alguém que é teu inimigo nesse sentido. Então o amor não é paixão. Você não tem que estar apaixonado pelo irmão, não é isso. Você tem que estar disposto a servi-lo, a fazer o que ele a hora que ele precisa, você ajudá-lo, um ao outro. Pastor, é isso mesmo, viu? Isso, a igreja precisa. Sabe quem fala isso? Quando a gente prega essas coisas, sempre tem gente que fala assim, pastor, a igreja está faltando isso. Por que está faltando? Porque você não faz. Não, ela fala isso cobrando o outro. Ela fala isso cobrando sempre do outro, não é dela, né? Está faltando isso na igreja. Mas lógico que está faltando, você não faz.
Não é o outro que tem que fazer, é você, porque se cada um de você, né, e eu fizermos, todo mundo faz. O problema é que a gente quer ser amado, a gente quer ser beneficiado, é o dadá e o sanguessuga. Se não tem na igreja, comece por você, resolva o problema, seja o exemplo. Assuma a responsabilidade, fala agora vai ter, porque eu vou amar assim. Inicie o fogo do bem aí, né? Bota a fogueira boa para funcionar, e os gravetinhos vão se juntar. Então a proposta é, nós pastores vamos aperfeiçoar vocês, para vocês trabalharem, para vocês deixarem de ser criança, para vocês amadurecerem na fé, para vocês servirem uns aos outros, para vocês pregar o evangelho, para vocês discipularem pessoas, para você amar um ao outro, para vocês serem igreja, povo de Deus. Esse é o nosso papel, e que a gente possa cumprir nosso papel, e cada um de nós sermos igreja de Cristo, nesse ano de 2023, amém? Faça o teu papel, convide pessoas para os pequenos grupos, convide amigos não cristãos, ofereça a sua casa, convida a gente para ir na escola bíblica, convida o pessoal para vir no culto, convida para ir na sua casa para você falar do evangelho. Meu irmão, se disponha. Pastor, eu não sei falar, vai em casa que eu vou te ensinar. Não seja por isso. Eu não sei falar, nós vamos estar junto com você, para eu aperfeiçoar você, a cumprir o seu chamado e o seu ministério, para que o corpo de Cristo cresça, e Deus seja glorificado, através da tua vida, da minha vida, da nossa vida nessa cidade, amém? Em nome de Jesus, amadureça, cresça, participe, se envolva, seja bênção, do jeito que Deus falou para Abraão, sê tu uma bênção, tá bom? Não seja só abençoado, seja você uma bênção, em nome de Jesus, amém? Pessoal do louvor, por favor, venha para cá. Depois do louvor, Lari, a Lari está aí? Cadê a Lari? Será que ela pode, depois do louvor, colocar o vídeo de novo? Tem um videozinho que a Lari montou, dos pequenos grupos, com algumas fotos, tudo, né? Eu queria que vocês vissem só esse ambiente de algumas casas. São 3 minutinhos, nós vamos cantar o cântico, aí depois a gente encerra com o Shalom, depois do videozinho que ela montou para a gente aí, tá bom? Mas enquanto isso, feche seus olhos, eu quero orar por vocês. Pai, obrigado, Senhor, obrigado pelo início desse ano de 2023, cultuando juntos em comunidade. Obrigado pela vida de cada um que aqui testemunhou a vivência deles nos pequenos grupos. Obrigado porque nós temos visto o Senhor se fazer presente nesses pequenos grupos, atender as nossas orações, confortar e consolar o coração uns dos outros. Temos visto pessoas crescer, orar, se preocupar também com as dificuldades do outro. Eu peço que o Senhor intensifique essa vida comunitária, Senhor, na nossa comunidade local, para que possamos te honrar, para que possamos viver e ser o corpo de Cristo, que nós pastores e líderes que o Senhor vai levantar, e já tem levantado na nossa igreja local, que eles possam literalmente serem tipos de pais espirituais, para ajudar os outros filhos na fé a crescer, a amadurecer, ensinando-os a como se comportarem como cristãos, dando bom testemunho, ensinando-os a trabalhar no reino, a se envolver, a glorificar o seu nome, Pai. Em nome de Jesus, eu quero que o teu Espírito desça sobre nós, literalmente. Nós precisamos, como em Pentecostes, que o poder do alto desça sobre o ministério Fonte de Vida, que o poder do alto venha sobre nós, de tal forma, que traga um poder, que traga um ânimo,
que traga, Senhor, a autoridade para sermos igreja e pregarmos o Evangelho e fazermos discípulos, cumprindo a nossa missão nessa terra. Senhor, nos conecta como Ministério Fonte de Vida a missionários, aproxima igrejas de Penápolis da gente, pessoas que o Senhor quer que a gente ande junto, igrejas que o Senhor quer que a gente ande junto, missionários que o Senhor quer que a gente ande junto, igrejas de outras nações. Senhor, fazemos parte de uma igreja que está espalhada na face da terra. Dá-nos a consciência de que fazemos parte de algo grande, do corpo de Cristo, que possamos nos ver como parte desse movimento, aguardando e apressando a vinda de Jesus, clamando: vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, clamando o reino de Deus nessa terra, clamando que a tua vontade seja feita na terra como no céu, clamando: Senhor, vem no nosso meio, habita entre nós, vem Senhor se mostrar a nós a sua presença, a sua palavra, a sua obra, a obra de Cristo, que tenhamos a verdade de Deus no nosso coração, uma experiência com o Senhor a cada dia. Promova isso no nosso meio, no Fonte de Vida, em cada membro, em cada pessoa que vem estar com a gente aqui. Oh Pai, que a vida do Espírito flua no nosso meio, e que o teu nome seja em tudo glorificado. Nós oramos essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Depois a Lari vai soltar o vídeo ali.